Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Com toda a igreja, estamos celebrando o 18º domingo do tempo comum. A nossa caminhada prossegue e hoje nós vamos entender onde é que está a riqueza de um cristão. Pegue o seu folheto na sua primeira leitura. O tema da liturgia de hoje, nós poderíamos dizer que é descansar em Deus. Qual é o tema da liturgia de hoje? Descansar em Deus. Então, pegue a sua primeira leitura e leia comigo. Ó vós todos que estáis com sede, leamos juntos. Vinde às águas, vós que não tendes dinheiro, vinde comer, vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Ok, não sei se vocês conhecem, mas tem um povo que gosta de comer e beber sem pagar. Que povo é esse? É o povo da paróquia São João Batista. Menino, promova uma festa, um encontro, uma confraternização que o povo faz a festa. E mais ainda, esses aqui comem que nem uns dragão. Comem que você diz assim, meu Deus do céu, esses meninos têm o que comer em casa. Fizemos uma confraternização semana passada, comeram, beberam, farraram, pularam na piscina, tudo de graça. Mas vejam, comer e beber de graça não é uma satisfação? Oh, que maravilha, quando a gente é convidado para um churrasco no final de semana, né? Então, este final de semana, Deus está dizendo, eu também tenho uma comida e uma bebida pela qual você não precisa pagar absolutamente nada. E essa comida e bebida se encontra no altar. E é o meu corpo e sangue que eu quero te dar nesta noite. É o corpo e sangue do Senhor que você não precisa pagar absolutamente nada. Você vai a um shopping para assistir o filme, você paga o estacionamento, você paga a pipoca, você paga a sessão, você paga o refrigerante. E às vezes o filme nem presta e você ainda está reclamando. Mas aqui não, você vem comer de graça e se alimentar da palavra. Aqui você vem comer de graça e se alimentar da Eucaristia, que sacia a tua fome. Aleluia! Esta palavra que sacia, que dá vida, e que você pode aqui comer e beber sem ter preocupação da conta que vai chegar, porque a conta que chega na nossa vida é conta de bênção, é conta de salvação, é conta de orientação, onde Deus te dá a direção para a tua vida ao longo da semana. É essa a conta que chega para nós, é a conta de estar na presença de Deus, é a conta de estar buscando a face do Senhor a cada domingo. A conta que chega para nós é essa. Ao final do dia, de um domingo, nós podemos estar com a nossa consciência tranquila e dizermos, meu Deus, eu não preciso ficar com a minha consciência pesada, porque quem fica faltando à missa deveria ter esse peso de consciência, porque está deixando de comer, de beber da mesa do Senhor, do altar do Senhor, da Santa Eucaristia, de ouvir a sua palavra. Então vinde às águas, vinde comer e beber. Então as leituras hoje giram em torno das necessidades humanas. E essas são as duas principais necessidades humanas, o comer e o beber. Se você toma o seu folheto no Salmo, no versículo 15, o texto nos diz, todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e vós lhes dás no tempo certo o alimento. Deus nos sacia, Deus nos dá o alimento da sua palavra. E continua o texto, vós abris a vossa mão prodigamente, e saciais todo ser vivo
Deus nos alimenta e nos sacia com fartura. Se você for para a segunda leitura, o apóstolo Paulo vai falar das necessidades também, das carências. E nos diz: irmãos, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome. Nada nos poderá separar do amor de Cristo. E agora sim, você pode ir para o Evangelho. Porque o Evangelho tem muito a nos falar nessa noite. Em primeiro lugar, o Evangelho fala de multidão. O Evangelho fala de fome. O Evangelho fala de pão. O Evangelho fala de necessidade. E vamos ser sinceros. Não existe nenhuma geração mais consumista do que a nossa. Os nossos pais e os nossos avós, eles não tinham tudo, mas eram felizes. Hoje, se você não colocar um celular na mão do seu filho, hoje, se você não comprar aquela roupa da moda, hoje, se você não der aquela calça, é uma depressão, é uma tristeza. Hoje nós vivemos uma insatisfação e às vezes compramos coisas que, vamos ser sinceros, é só marketing para vender. Esses dias eu estava celebrando uma missa e a pessoa se esqueceu de tirar o celular do silencioso, né? Aí eu escutei aquela famosa notificação daqueles que são ricos: Shopee. Quando esses sites começam a divulgar esses itens, e são coisas às vezes que nós nem precisamos dentro de casa. Então, a nossa geração se tornou uma geração consumista, mas ao mesmo tempo uma geração que necessita de ter tudo de um pouco, porque se não tiver aquilo, é capaz de morrer. O Evangelho nos fala muito também do sacerdócio, onde eu gostaria de comentar alguns detalhes, para que este final de semana seja um final de semana para você rezar por todos os padres que já passaram pela sua vida, inclusive por esse que vos fala. Pegue o seu folheto. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Ok. Duas coisas aqui. Primeiro, comece a penetrar no texto com a sua imaginação. Comece a ler o texto com as palavras que estão à sua disposição. Então o texto começa dizendo: Jesus soube do quê? Da morte. Primeira coisa, morte. O que é que esta palavra contém? O que é que esta palavra transmite? Sofrimento, dor, o que mais? Luto, tristeza, ausência de alguém que não está mais no meio de nós. E depois diz o texto, quem é esta pessoa que faleceu? Quem é? João Batista. E em seguida se diz também que alguém que era muito próximo de João Batista decide tomar uma atitude: ir para o deserto, que é um lugar afastado, e partiu dali e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Essa é a característica fundamental de alguém que vive um luto. Ele não quer papo com ninguém, não quer conversa com ninguém.
Ele simplesmente quer estar sozinho, refletindo, meditando, sofrendo e, como dizia a minha tia, curtindo a dor, sozinho, sem ninguém. E aqui a gente já começa a ver o rosto do sacerdote. Quem é o sacerdote? É um homem com o coração ferido. Quem é o sacerdote? É um homem do coração ferido. Por quê? Porque este homem também sofre as carências humanas, afetivas, emocionais, mas ao mesmo tempo é aquele que fez tantas renúncias e tantos sacrifícios. É aquele que, ao final do domingo, está na sua casa paroquial e ao longo da semana, muitas vezes almoça sozinho, janta sozinho. Ao longo da semana tem os seus atendimentos, mas não tem com quem desabafar, com quem chorar. O sacerdote é um homem com o coração ferido. Mas saibam, o sacerdote é um homem que também ama. Não pensem que um padre é alguém insensível e com um coração de pedra, que não ama. Ele ama. Então a primeira coisa, esta imagem aí de Jesus que se retira para um lugar deserto e afastado e está emocionalmente na sua alma triste, em luto, lembra qual imagem, ou melhor, qual cor vem à nossa mente quando você pensa em uma alma que está em luto, entristecido? Qual é a cor que lembra? Preto. Agora vocês entendem porque um padre veste isso aqui? Não vão pensar como uma mulher que eu encontrei. Ela disse: padre, eu adoro quando o senhor veste preto, combina perfeitamente. O senhor tem um caimento no preto assim maravilhoso, e esse preto destaca em especial, e é muito fashion no dia de hoje. Eu disse: minha filha, eu não uso preto porque é fashion, eu uso preto porque eu morri. Não, para Deus o livre e guarde, você não morreu não. Morri. O padre é um homem que morreu para os seus sonhos, morreu para os seus projetos, morreu até mesmo para as suas opiniões pessoais. Sempre quando eu vou dar a minha opinião pessoal, em alguma homilia, em algum direcionamento, eu digo: olha, esta aqui que eu vou dizer agora é a minha opinião pessoal, tá bom? Mas a fé da igreja, a doutrina da igreja, o ensinamento da igreja é este aqui. Não fica com o que eu vou dizer não. Mas esta cor aqui, como diziam os antigos, é a cor da nossa mortalha. É a cor de alguém que já morreu para si, para o mundo. É a cor de alguém que vive com um coração ferido. Porque vejam, o sacerdote é aquele que faz uma difícil escolha, que muitos não são capazes nem de entender, nem de fazer. Por isso, vocês que estão servindo ao altar, e aqueles jovens também que estão aqui, já pensaram em ser padre? Não, para Deus o livre. Não, quero me casar. Não, calma. Eu vou dar duas opções para você. Vamos ou bora ser padre? Decida. Decida, vamos ser padre ou bora ser padre? Só tem essas duas opções. Ser padre é tão bom, gente. É claro, tem os seus desafios, tem as suas
dificuldades, mas também tem suas alegrias. Por isso, vocês jovens, os homens aqui, pensem com seriedade nessa vocação. Porque esse burro velho aqui um dia vai embora, vai partir, vai morrer. E quem é que vai continuar alimentando esse povo aqui? Quem é que vai continuar dando a palavra e pregando para eles? Quem é que vai trazer Cristo na Eucaristia para eles? Quem é que vai continuar abençoando? Quem é que vai continuar, João Pedro, absolvendo essas pessoas? José Inácio. Quem é que vai continuar, Mateus, pregando a palavra? Tem que ser um padre. Não, padre, mas eu já estou apaixonado. Não tem problema não, desapaixona. É fácil demais. Se não está no casamento ainda, então dá para terminar o namoro? É claro. Fácil é você olhar para a vocação do padre e dizer: nossa, que beleza ter um filho padre, é tão bonito. Agora eu quero lançar a bomba no colo dos pais. Vocês estariam dispostos, pais, a entregar o filho de vocês para serem padres? Não responda: não, padre, eu quero os meus netinhos, eu quero colocar eles no colo, eu quero uma amada nora. Olha, nem sempre você vai ter uma nora boa, viu? É claro, você sempre vai ser a sogra melhor do mundo, mas a nora nem sempre, né? Ele não poderia ter escolhido uma mulher melhor? Poderia, é claro, mas ele, infelizmente, né? Aí você poderia não reclamar da mulher que ele tem? Poderia, é claro, né? Vocês, pais, estariam dispostos a abrir mão dos sonhos que vocês têm para os filhos de vocês, para apoiá-los na vocação sacerdotal? Não responda. Vocês, pais, teriam a coragem de, no dia de hoje, colocar os joelhos no chão e dizer: Jesus, eu não quero sonhar para o meu filho ele sendo arquiteto, ele sendo engenheiro, ele sendo bombeiro, policial, juiz, advogado, deputado. Não. Se ele quiser ser padre, Senhor, eu apoio. Vocês estariam dispostos a ofertar os filhos de vocês no dia de hoje, dizendo: Senhor, ele é teu, todo teu. Eu não quero os sonhos, que os meus sonhos se realizem na vida do meu filho. Eu quero que os teus sonhos se realizem na vida dele. Eu estaria disposto a ofertar o Gabriel. Eu estaria disposto a ofertar quem? Está com medo de dizer o nome do teu filho agora? Larissa? Jorge Henrique. Eu estaria disposto a ofertar o Noah para ser padre, para a igreja? É fácil quando é o filho dos outros, né? Nossa, a mãe do padre Jefferson deve ser tão feliz. Claro, ele mora em outro estado, encontra a família dele uma vez por ano. Nossa, que felicidade de ter um filho padre assim, né? Mas saibam, não me arrependo de tudo que vivi e da entrega que fiz até o dia de hoje. Muito feliz. Como eu disse, um padre é alguém que ama, é alguém que se compadece segundo o Evangelho. O Evangelho diz que Jesus encheu-se de compaixão, não foi isso? E ao mesmo tempo, Jesus curava os que estavam doentes. Missão do padre: amar as almas, amar a igreja e amar a Deus. Nunca pensem que um padre não ama. O padre ama e ama muito. Tem que amar a Deus sobre todas as coisas, amar a igreja pela qual ele se entregou e amar as almas que Deus confiou a ele.
Algumas pessoas podem dizer, ou eu posso perguntar, qual seria a diferença de um homem casado e de um padre? Um homem casado, sério, ama ou deve olhar só para uma mulher. O padre não, ele não olha para nenhuma, mas pode olhar para todas. Brincadeira. A grande diferença é essa. Enquanto você que é marido tem que olhar exclusivamente para a sua esposa, o padre decidiu para amá-la. O padre olha para todas, mas sem desejo de possuir e dizer, é a minha esposa. Não. O padre tem que amar todas as almas que se achegam a ele, enchendo-se de compaixão por elas e ao mesmo tempo curando-as. Curando-as como? Orientando, exortando, corrigindo, ensinando, tirando do erro, mostrando a verdade. É assim que um padre cura as almas. Quando mostra e apresenta a verdade como ela é, sem fingimento, sem teatro. Quando quer salvar as almas, ele é capaz de tocar nas feridas mais profundas de uma alma, mesmo que aquilo custe a sua vida, a sua fama, o seu nome. É igual um cardeal que na década de 80, me foge o nome dele, ele teve uma parada cardíaca dentro de uma casa de prostituição. Cardeal, viu? Aí foram investigar. O que é que esse homem estava fazendo lá? Foi um burburinho na época, né? Nossa, o cardeal lá, com as quengas, com certeza estava aprontando. Não. Toda semana aquele homem ia lá para conversar, para orientar, para dirigir, para converter aquelas mulheres. Ele é capaz de se colocar em uma situação de perigo, de risco, pela salvação das almas. Isso aqui o mundo nunca vai entender, porque não traz rentabilidade, não traz reconhecimento, glória, não traz. E onde que se concretiza a vocação do padre? A vocação do padre, repita, a vocação do padre começa, passa e termina por onde? Pelo altar. Eu me fiz padre para começar, passar e terminar a minha vida por aqui. Por isso que quando um rapaz vem dizer assim, padre, eu quero ser padre. Aí eu pergunto ao sujeito, por que você quer ser padre? Não, porque eu quero ajudar as pessoas. Eu digo para ele, não precisa, vai embora. A gente não está aqui para ajudar a pessoa, porque isso uma psicóloga já pode fazer. Não, padre, eu quero ser padre para ajudar os pobres. Não precisa também, vai embora. Porque muitas associações e até mesmo uma boa assistente social já faz isso. Não, padre, eu quero ser padre para ensinar. Eu quero ser padre para mostrar a doutrina da igreja. Não, meu filho, não é assim também não. Se você quer ser padre para ensinar alguma coisa, não vale a pena. Para isso você já pode ser um catequista na igreja. Não, eu quero ser padre para estar inserido no mundo ou para usar uma batina preta. Não, meu filho, a vocação não se reduz a um pano. Ela nos ajuda, é claro. E qual é a resposta, Mateus? A resposta para um sujeito que quer ser padre é:
fazer aquilo que ninguém mais na face da terra pode fazer. E são duas coisas. Primeiro, transformar pão em vinho. Transformar pão em e transformar vinho em. Isso só eu posso fazer. Só eu sou chamado a fazer. Então, qual é a resposta para um sujeito que quer ser padre? Eu quero ser padre para celebrar o santo sacrifício do altar, chamada Santa Missa. Mas ao mesmo tempo, aqui vem a segunda missão do padre. Eu quero ser padre para perdoar os pecados de quem quer que seja. Não importa qual é a vida que a pessoa levou. Eu quero ser padre para tirar as pessoas e levá-las ao estado de graça, tirá-las do pecado e levá-las ao estado de graça em amizade para com Deus. Isso um eletricista não pode fazer, isso o presidente do Brasil não pode fazer, isso o governador do estado não pode fazer. Isso aqui é próprio de uma missão sacerdotal. Então, quer ser padre, meu filho? Quer ser padre, Felipe? Olha, já está dizendo que sim. Então tem que dizer: eu quero ser padre para celebrar a missa e absolver os pecados. Essa é a missão de um padre. E desculpem a sinceridade, quando um padre começa a entrar na política, a assumir cargos públicos, a assumir secretarias, está tudo errado. A gente deveria olhar para isso com muita estranheza e dizer: esse padre não tem paróquia não, esse padre não tem igreja, não tem gente para confessar, não tem gente para dirigir, não tem gente para ungir. A gente deveria olhar para essas situações com estranheza, porque, vamos ser sinceros, qual é a bendita necessidade que um padre tem? Eu estou citando nomes? Não. Qual é a bendita necessidade que um padre tem em ter um curso de direito? Em fazer um curso de direito? Qual é a bendita necessidade que um padre tem em fazer um curso de psicologia? É claro, só se for para ajudar as almas. Mas eu não me fiz padre para fazer curso de direito. Eu não me fiz padre para roubar o lugar de um parente seu, ou até mesmo o seu lugar numa prefeitura da vida. Eu não me fiz padre para assumir cargo público, porque ao invés de você estar lá, uma pessoa que mais precisa estar lá, eu estou lá, porque eu tenho amizade com o prefeito, porque eu tenho amizade com o governador, porque eu tenho amizade com o deputado. É horrível. Eu penso mais em vocês do que em mim. E olha que é um padre, eu não poderia valorizar: nossa, que maravilha, um padre dentro da prefeitura, você assim com ele agora. Não. Quem deveria estar lá era você, não sou eu não. Porque a minha vocação começa aqui, ó, no altar, e transborda para as outras áreas da vida. Isso impede, por exemplo, de eu ir numa secretaria? Não. Isso impede, por exemplo, de eu encontrar o governador do estado? Não. Isso impede, por exemplo, de eu ir fazer um momento de oração com um determinado grupo, uma câmara dos vereadores? Não. Mas saibam, a vocação do padre começa aqui e transborda para as outras dimensões da vida. É por isso que o evangelho de hoje, por mais que fale de multiplicação, é um evangelho que fala de sacerdócio, de fazer aquilo que só Jesus dá aos seus sacerdotes. Duas coisas apenas. Jesus disse, os apóstolos dizem: despede o povo para que eles possam ir embora.
Jesus diz: eles não precisam ir embora. Imagina, eu fico tentando imaginar essa cena. Imagine 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Os apóstolos chegam para Jesus e dizem assim: Senhor, despede essa multidão para que eles possam ir comprar comida, porque aqui já está, a hora está tarde, eles estão no deserto, né? E Jesus diz o quê? Eles não precisam ir embora. Eu fico imaginando os apóstolos: não, gente, calma, não precisa ir embora não, pode ficar aí, fique em paz, Jesus está aqui conosco, não tem nenhum problema não, está tudo sob controle. Aí depois Jesus olha para eles e diz assim: dá-lhes vós mesmos de comer. Que água fria, que responsabilidade Jesus colocou sobre os ombros daqueles homens, né? Aqueles homens poderiam ter dito: o que é 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão de mais de 5.000? Às vezes, meus irmãos, nós estamos diante de algumas dificuldades da vida, de algumas coisas que nós não conseguimos resolver pelas nossas próprias forças. É por isso que nós precisamos nos apresentar o nosso pouco. Os antigos diziam: o pouco com Deus é muito, mas o muito sem Deus é nada. Apresente o seu pouco a Deus. Apresente as suas necessidades, as suas angústias, os seus medos, as suas preocupações, as suas ansiedades. Apresente o seu pouco a Ele. Quantos eram os itens? 5 pães e 2 peixes. Padre, o que é que significam esses 5 pães e esses 2 peixes? Vejam, existem vários significados. Primeiro significado: 5 pães e 2 peixes. Os 5 sentidos do homem: visão, audição, olfato, paladar e tato. 5. Com aquilo que o homem é, a união de corpo e alma. Outro significado: 5 pães, os 5 primeiros livros da Bíblia. Quais são? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E 2 peixes: a lei e os profetas. 5 pães e 2 peixes dá 7. Lembra os 7 sacramentos pelos quais Deus nos alimenta. 5 pães e 2 peixes também dá 7. Lembra os 7 dons do Espírito Santo. São muitas interpretações e significados, não é? Mas eu gosto de considerar o número 7 como o homem por inteiro. O homem com a sua pobreza, que não tem muito, mas oferta o seu tudo. Deus não quer homens que se entreguem pela metade. Eles querem homens que se entreguem por inteiro. Porque nós não aceitamos meias entregas. Como dizia o Naruto. Estou correto? É correto, né? Ok. Você aceitaria que o seu esposo dissesse assim: olha, mulher, a gente vai namorar, vai noivar, vai se casar, mas eu preciso te dizer uma coisa: eu só vou ser 50% fiel, não espera mais do que isso. Você se casaria com um infeliz desse? Você quer que ele seja fiel por inteiro? Então vocês, jovens, rapazes, se for para entrar no seminário, tem que entrar por inteiro, hein? Tem que entrar no seminário para doar a vida ali, sem olhar para trás. Tem que entrar no seminário de cabeça. Deus quer uma total entrega. E sabe, eu gostaria tanto que todos vocês um dia fossem a uma ordenação de um padre. Se Deus quiser, daqui a um ano a gente vai ver na nossa diocese. Sabe qual é o momento mais bonito que eu considero na missa de um padre que vai se tornar padre? É quando ele está no chão,
quando ele está com a cabeça, com a fuça na terra. Quando ele está totalmente prostrado, sem apego a absolutamente nada, mas totalmente entregue. Todas as vezes quando eu entro naquela catedral, eu dou graças a Deus de ter sido ordenado ali. Porque o chão da catedral nunca foi mudado. Então o chão da catedral é piso, é pó mesmo. Não é porcelanato como o nosso aqui. O chão da catedral é barro, é chão, é aquela estrutura ali mesmo. Eu me entreguei por inteiro a Deus. E Jesus diz aos apóstolos: trazei-os aqui, esse povo que vocês têm. Jesus mandou que as multidões se sentassem onde? Na grama. Por que na grama? Porque Jesus é o bom pastor. Aqui nós vemos o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e me conduz às fontes de água viva, mas também ao quê? As verdes pastagens, ou as pastagens verdejantes, em alguma outra tradução. Porque aqui Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor dessa gente. E automaticamente Jesus pega os 5 pães. Repita comigo: ergueu os olhos, pronunciou a bênção, partiu o pão e deu aos seus discípulos. Isso aqui é missa. Isso aqui é a estrutura da missa. Jesus tomou o pão, ofertório, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção, ação de graças. Partiu o pão, Cordeiro de Deus, distribuiu aos seus discípulos, comunhão. A estrutura da missa aqui. Mas percebam, normalmente ao final de uma festa, depois que você está para sair, você pede o que para levar? Pede o quê? Ô tia Simone, prepara aí um hambúrguer para eu levar para minha mãe. Quer levar o lanchinho, né? Quer levar a merendinha, quer levar a marmita, para não sobrar nada. Percebam, quando o padre termina aqui a distribuição da comunhão, o que é que ele faz com as sobras da Eucaristia? Ele faz o quê? Guarda no sacrário. Percebam o que acontece? Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos. Esses pães não foram jogados fora. Eles estavam ali recolhidos para lembrar o milagre. É a mesma coisa. Qual é o primeiro lugar que um católico deve vir quando entrar numa igreja? No sacrário. Qual é o primeiro lugar que um católico deve ir? É na Capela do Santíssimo. É ali que está Cristo na Eucaristia. Por isso, meus irmãos, 2 coisas apenas. Primeiro, rendamos graças pelo dom do sacerdócio, rendamos graças pelos sacerdotes que já passaram na nossa vida e também valorizemos cada vez mais a Santa Missa. A Santa Missa é o nosso tudo. Então, sacerdócio e missa estão estreitamente ligados. Peço sempre, todos os dias, por caridade, que se lembrem deste vosso pároco nas vossas orações. Nem que seja só uma Ave Maria. Peço sempre que rezem pela minha fidelidade, pela minha saúde, pela missão que eu exerço à frente dessa paróquia, para que eu seja um bom pastor para todos vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.